Olá, meu nome é Joana de Contos Zanquete e eu vou apresentar o trabalho intitulado Formulações Inovadoras com Ação Desinfetante e Inseticida para o Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias, orientada pelo professor Henri Stefan Schricker. Nessa pesquisa foram elaboradas duas formulações de um desinfetante com ação inseticida residual, que pode ser usado em superfícies pequenas, com pulverizadores manuais, ou espaços abertos com a ajuda de drones. Além disso, foi avaliado o efeito das soluções com e sem espessante e o efeito da aplicação em diferentes superfícies. Para a elaboração das formulações desinfetantes, dois ativos foram escolhidos: o hipoclorídeo de sódio, que já é utilizado em desinfetantes domésticos, e o brometo de cetil trimetilamônio, um tensoativo quaternário de amônio com ação antisséptica eficaz. Como espessante, foi utilizado o álcool polivinílico, um polímero solúvel em água, não tóxico e biodegradável. As soluções foram feitas com 3 concentrações diferentes de espessante para avaliação do seu efeito, seguindo os valores apresentados na tabela 1. A dispersão das soluções foi verificada com o uso de drones equipados com biqueiras eletrostáticas e borrifadores manuais. As soluções preparadas foram pulverizadas em folhas de papel filtro presas ao chão, utilizando drones de uma altura de 2 metros e corante fluoresceína para fazer a marcação. Na utilização de borrifadores manuais, eles foram ajustados para o jato de maior ângulo de cone, e as soluções foram pulverizadas simulando a aplicação usual em superfícies. Após a secagem, os papéis foram colocados sob uma lâmpada de luz UV para possibilitar a visualização das manchas geradas pela pulverização. A microscopia óptica foi utilizada para verificar o comportamento das dispersões realizadas com um borrifador manual depositados em uma superfície lisa como o vidro. Na aplicação em grandes áreas com o uso de drones, avaliou-se que o espessante causou efeito no ângulo de cone das dispersões, diminuindo o ângulo conforme a concentração de espessante aumenta. Foi realizada também a dispersão dos drones de papel filtro, na qual foi observado que o espessante não causou um efeito tão pronunciado em relação ao tamanho das gotículas e a distância entre as mesmas. Na aplicação, utilizando borrifadores manuais, verificou-se que, a partir da dispersão de papel filtro, o efeito do espessante na concentração das gotículas e também no tamanho dela. Nesse caso, notou-se o efeito do espessante e também o efeito do ativo. As soluções de Setab apresentaram 2 tipos de formação. O primeiro, na solução sem PVA, com bordas arredondadas e regulares, sugerindo uma aderência maior ao vidro das lâminas. Conforme a concentração de PVA aumentou, foi observada a deposição de gotículas com bordas irregulares e auto-organizadas. A solução de hipoclorídeo de sódio sem PVA apresentou agrupamentos de gotículas de tamanho extremamente pequeno distribuídas irregularmente pela lâmina. Com o aumento da concentração de PVA, observou-se o efeito de aglutinação mais intenso com formação de filme. Os resultados, então, indicam que a formulação sem espessante pode ser considerada mais adequada para o uso doméstico. Já para aplicação com drones, a formulação contendo 1% de PVA foi a mais adequada.